Olá, galerinha do nosso canal, chegando aqui para vocês com mais uma aula exclusivamente para você que está sempre aí participando do nosso canal, né? E desde já eu já peço a vocês que dê o like, que participe, que compartilhe nossas aulas, se inscrevam no nosso canal e leve o conhecimento para as pessoas que são amigas suas, para aquelas pessoas que fazem parte aí das suas redes sociais. Leve, faça com que nossas aulas também cheguem àquelas pessoas que você gosta, tá certo? Então, nossa aula de hoje nós vamos entrar dentro dos sintagmas nominais. É isso mesmo, uma palavra diferente, mas eu já dizia aqui a vocês em outras aulas que, de acordo com um estudo novo feito aí pela BNCC, que é a proposta curricular para os nossos estudos de língua portuguesa, em especial para vocês do sexto ano, galerinha do sexto ano, a nossa aula de hoje vamos estudar o sintagma nominal, que é os substantivos, certo? Que definimos com uma definição um pouquinho antiga, chamada de classes gramaticais. As classes gramaticais são 10, certo? Nós vamos, durante a nossa vida, eu creio que você já deve ter visto aí lá no ensino fundamental 1, algumas delas, mas agora nós vamos entrar em detalhes nessas classes gramaticais, nessas 10 classes gramaticais, tá certo? E vamos começar pela primeira, que é o substantivo. Muito bem, é um sintagma nominal. Por que nominal? Porque vai nomear, vai dar nome a seres, certo? A palavra substantivo vem do latim substantivum. Substantivum, que quer dizer substantivos, nomear, dar nome a seres, seja eles reais ou seres imagináveis. Além de dar esses nomes, além de designar, além de nomear seres reais e imaginários, pode dar também nomes, pode dar sentidos a emoções, às nossas ações, aos nossos sentimentos. Isso também faz parte isso também são o que nós definimos como substantivos, tá certo? Ou seja, substantivo é como nós imaginamos a matéria, a substância. É tudo aquilo que seja uma substância, é tudo aquilo que é matéria. Nós definimos aí os substantivos em língua portuguesa. Se eu pegar o computador, é um substantivo. Livro, substantivo. Uma cortina, a parede, a lâmpada, o ar-condicionado, a televisão, o lençol, a cama, Marcos, a porta, São Paulo, Jericó, Princesa Isabel, flores, Maria, João. Todas essas palavras, livro, todas essas palavras são substantivos. Por que são substantivos? Porque estão nomeando, estão designando um ser. Estão designando os seres, sejam eles reais, sejam eles imagináveis. Ou também se fosse um sentimento, né? Saudade, amor, carinho, paixão, dor. Isso também são substantivos, ok, galera? Só para vocês entenderem aí a nossa definição do que é os substantivos. Entendido para vocês? Todas essas palavrinhas são substantivos. Agora vamos para a classificação dos substantivos. Eu costumo dizer sempre que os substantivos eles se apresentam em pares. Prestem bem atenção. São 4 pares, ou seja, a classificação dos substantivos se apresenta em 4 pares, ou seja, são 8 e um que se apresenta sozinho. Vamos entender essa confusão aí, Marcos? Bora lá. Então, os substantivos eles se classificam em 9. Desses 9, 8 se apresentam em pares. Vamos entender. Primeiro deles, os substantivos comuns, que são aqueles que designam um determinado grupo, um grupo mais vasto de seres. Nós dizemos normalmente que os substantivos comuns são aqueles que se referem a seres que são normalmente escritos com letras minúsculas. Aí entra o computador, entra o livro, entra a porta, tudo aquilo que você pode, todos os seres que você pode escrever com letra minúscula, você designa como um substantivo comum.
Substantivo próprio, ó, a pareinha, comum e próprio, olha, casando, certo? Substantivo próprio é aquele que é o substantivo que se restringe a um grupo mais fechado, ou seja, são aqueles que se referem a nomes próprios, ou seja, nomes de pessoas, nomes de cidades, títulos de obras de livro, nomes de lugares, de comunidades, de autoridades, todos esses nomes que eles deverão ser escritos com letra maiúscula. Aí nós temos os substantivos próprios. Olha aqui, ó, eu estou corrigindo as cartas pessoais de vocês. E eu estou vendo muito desses errinhos de vocês aí, tá certo? Substantivo comum se escreve com letra minúscula, que é um grupo mais abrangente, os nomes de animais, o nome de plantas, o nome de seres vivos, os sentimentos, todos substantivos comuns. Os substantivos próprios, que são os nomes de pessoas, os nomes de lugares, títulos de obras de livros, substantivos próprios. Entendido? Primeira dupla de substantivos. Vamos para a segunda dupla de substantivo. Substantivo simples e substantivo composto. Substantivos simples são aqueles que são formados por uma única palavra. Quando eu digo floresta, quando eu digo roupa, substantivo simples, porque é formado por uma única palavra. Já o substantivo composto é aquele que é formado por duas ou mais palavras. Quando eu digo guarda florestal, quando eu digo guarda-roupa, beija-flor, couve-flor, Pai Nosso. Todas essas palavras, elas são formadas por duas. Todas essas palavras são formadas por duas palavras. Então, nós temos um substantivo composto, simples e composto. Mais uma pareinha aí para vocês. Mais um casalzinho aí para vocês, certo? Já vimos substantivo comum e próprio, agora simples e composto. Vamos para mais um substantivo concreto e abstrato. Concreto e abstrato. Substantivo concreto, ele tem uma definição como tudo aquilo que é possível se tocar. Substantivo concreto é tudo aquilo que se você pode, é palpável. Palpável vem do tato, né? Tudo aquilo que se pode tocar. Então nós temos o substantivo concreto, certo? Um exemplo, Marcos. O livro, o meu cabelo, substantivo concreto, que é aquilo que é palpável, certo? Um substantivo concreto. Um substantivo abstrato. Substantivo abstrato. A definição para substantivo abstrato é aquele que se precisa de um outro ser para ele existir. Como assim, Marcos? Precisa de um outro ser para ele existir. É isso mesmo. Substantivo abstrato, ele precisa de um ser para existir. Por exemplo, o amor. E não existe o amor sozinho. Ele precisa de um ser para existir o amor. A saudade ela não existe sozinha. A saudade ela precisa de um ser para existir. Por isso que nós dizemos que saudade, amor, paixão, emoção, todos esses são substantivos abstratos. Por que abstratos, Marcos? Porque eles precisam de um ser para existir, certo? Concreto e abstrato, certo? Mais uma pareia para vocês. E agora, vem chegando mais uma para vocês, que é aí o primitivo e o derivado. Primitivo e derivado. O que é o primitivo, Marcos? O primitivo é aquela palavra que vai dar origem a outras palavras, como, por exemplo, pedra, faca. E o derivado é aquela palavra que se deriva de outra, como faqueiro, pedregulho, pedreiro, certo? Substantivo primitivo é o que dá origem a outra palavra e o substantivo derivado é aquele que se deriva de uma outra palavra, certo? Primitivo
e derivado, ok? Então, as pareinhas aí, como eu disse a vocês. Então, nós já vimos 8 tipos quanto à classificação dos substantivos. 8 tipos: substantivos comum e próprio, substantivo simples e composto, substantivo derivado e agora esqueci aqui, derivado e primitivo e abstrato e concreto, certo? Então, são os 8 substantivos que sempre apresentam-se casadinho um com o outro. Mas, Marcos, você disse que eram 9. Qual é o que se apresenta sozinho? São os substantivos coletivos. O que são os substantivos coletivos, Marcos? Substantivos coletivos são aquelas palavras que se apresentam sozinhas, mas que dão ideia de quantidade. Por exemplo, eu digo a vocês a palavra multidão. Quando vocês veem a palavra multidão, é um substantivo. Multidão que dá a ideia de muita gente. Quando vocês escutam, nadava nas fortes águas um cardume. Quando vocês escutam a palavra cardume, vocês sabem que cardume se refere a peixes. Ontem eu escutava um programa na televisão e uma das perguntas valendo um milhão lá um valor na televisão, se eu não me engano era num programa da Globo. E aí a pergunta era justamente essa: qual era o coletivo de pássaro? Aí lá tinha as opções e tinha lá passarada, né? Então, quando você escuta passarada, se refere a pássaro. E aí nós temos uma infinidade de substantivos coletivos: matilha de cães, ramalhete de flores, arquipélago de ilhas, réstia de alho, cacho de uva, cacho de bananas, penca de bananas. Então, isso todas são palavras que derivam, que dá ideia de quantidade. A isso nós chamamos de substantivos coletivos, tá certo, galerinha? Então, nós vimos aí, quanto à classificação, os 9 tipos de substantivos. Estudando ainda dentro desse quadro dos substantivos, os substantivos eles se flexionam de acordo com o gênero, o número e o grau. O que é se flexionar, Marcos? Se flexionar é mudar. Se flexionar são as mudanças que os substantivos eles sofrem, certo? As transformações que eles sofrem. Por exemplo, de acordo com o gênero, Marcos. De acordo com os gêneros, os substantivos eles podem se flexionar no masculino e no feminino, certo? Por exemplo, se eu digo qual é o feminino de barão, baronesa, qual é o feminino de atriz, ou qual é o feminino já disse a resposta, né? Qual é o feminino de ator, atriz, qual é o feminino de rei, rainha, qual é o feminino de esposo, esposa, qual é o feminino de genro, nora, certo? Mas dentro das particularidades do gênero, existe uma classificação, que os substantivos eles se flexionam em sobrecomum, comum de 2 gêneros e epsenos. Vamos estudar o que são essas 3 palavrinhas quanto aos gêneros, como se flexionam os substantivos. Bora lá comigo? Bota aí a mufa para funcionar, 6º ano. Bora lá comigo, ó. De acordo com o gênero. Lembrando, gênero é masculino e feminino. Não esqueçam disso. Masculino, feminino. Gênero, masculino e feminino. Certo? Então, eles podem se flexionar ainda de acordo com o gênero em sobrecomum, comum de 2 gêneros e epsenos. Vamos pegar pela palavra mais fácil, que é os epsenos. O que são os substantivos epsenos, Marcos? Epsenos se refere aos animais em que não existe um substantivo que defina o seu oposto, ou seja, não tem, por exemplo, quando eu digo qual é o masculino, qual é o feminino de bode, cabra, para isso existe. Qual é o feminino de carneiro, ovelha, para isso existe. Mas tem alguns animais que não existe o seu feminino ou masculino e vice-versa.
Então, se usa o termo macho e fêmea para defini-los. A isso nós chamamos de substantivos epsenos, que é o caso, por exemplo, de girafa. Não existe girafo. Jacaré, não existe jacareia, não existe essa palavra na língua portuguesa. Então, nós usamos o termo jacaré macho e jacaré fêmea. Girafa, macho, girafa, fêmea. Gavião, macho, gavião, fêmea. Então, a estes animais que não existe o seu oposto, ou seja, o gênero oposto, nós dizemos que eles são chamados de substantivos epsenos, certo? Lembre-se aí, substantivos epsenos. Os substantivos comum de dois gêneros. Quais são aqueles comum de dois gêneros? É quando você usa o artigo para definir o gênero. O artigo. O artigo é o a ou o o. Quando eu digo a palavrinha artista, só a palavrinha artista, você não sabe se artista é masculino ou é feminino. Mas se eu coloco o artista, aí você definiu. Então aí você vai saber que é do sexo masculino. Se eu digo a artista, aí você já sabe que é do sexo feminino. Então aí vai ser um substantivo de acordo com o gênero comum de dois gêneros, porque ele é comum aos dois gêneros, tanto ao masculino quanto ao feminino. Outro exemplo, Marcos, é personagem. Se eu digo a palavra personagem, você não sabe se é um personagem do sexo feminino ou personagem do sexo masculino. Mas se eu uso o artigo para definir, aí você vai ficar sabendo quem é. Eu digo a personagem, aí você sabe que é do sexo feminino. Eu posso dizer o personagem, aí você sabe que é do sexo masculino. Então, esses substantivos que nós usamos o artigo para defini-lo, eles são chamados de substantivos comum de dois gêneros. Entendido? Então, quanto aos gêneros, os substantivos já varia de três formas. Comum de dois gêneros, epsenos e sobrecomum. Já vimos os epsenos, já vimos os comuns de dois gêneros e agora vamos para o sobrecomum. O que é o sobrecomum, Marcos? O sobrecomum é aqueles que não variam, certo? Eles não variam, perdão, errei aí, não variam. Eles só são aceitos em um único gênero. É o caso, por exemplo, de testemunha. Eu não posso dizer o testemunha, eu sempre digo a testemunha. Vítima, eu não posso dizer o vítima, eu digo sempre a vítima. Pessoa, eu não posso dizer o pessoa, eu sempre digo a pessoa. Criança, eu não digo o criança, eu sempre digo a criança. Então, esses substantivos que são usados somente em um gênero, ou seja, tanto faz ser no masculino quanto no feminino, mas é usado em apenas um gênero, eles se enquadram, eles pertencem aos substantivos que são definidos quanto ao gênero de sobrecomum, certo? Substantivos sobrecomum, ok? Então, quanto aos gêneros de substantivos, variam de três formas. Vamos lembrar? Substantivos epsenos, substantivos comum de dois gêneros e substantivos sobrecomum, tá certo? Muito bem. Quanto ao número, os substantivos variam em singular e plural. Isso é muito fácil, você já sabe. Existem algumas particularidades, principalmente nas terminações ão, né? Mas isso a gente vai ver mais na frente. Mas também existe uma variação dos substantivos quanto a essas terminações. É muito importante que vocês que estão aí já nos vendo, vá dando uma estudadinha quanto a isso, na variação do singular e do plural, nos substantivos que têm essas terminações, ok? Para que vocês não esqueçam desse detalhe. E também, quanto ao grau, substantivo, eles apresentam também dois graus, aumentativo e diminutivo, certo? No aumentativo, o substantivo ele pode ser grau diminutivo, aumentativo, casa, casarão, boca, bocona ou bocarra, certo? E no diminutivo, boca, boquinha, casa, casinha, certo? Então essas são as flexões. O que é flexões? As mudanças, as transformações em que o substantivo pode passar, em que o substantivo pode
ocorrer, tá certo? Então, gente, sexto ano, nossa aula fica por aqui. Nós hoje estudamos o sintagma, a primeira classe gramatical, que foi o substantivo, tá bom? Então, vocês fiquem aí. Eu espero que vocês possam curtir novamente o nosso canal. Não deixe de visualizar. Eu estou vendo que muitos de vocês não estão visualizando nossas videoaulas. Isso é muito importante porque quando nós voltarmos, nós não vamos rever mais esse assunto na escola, certo? Nas nossas aulas presenciais, porque nós já estamos vendo aqui nas nossas aulas remotas. Então, vão lá no nosso canal, compartilha nossos vídeos, visualizam uma, duas, quantas vezes for necessário, está à disposição, é totalmente gratuito para vocês, porque a educação só é possível quando você quer. Eu tenho certeza que vocês querem aí, galera do sexto ano, então vamos lá, aproveita essa nossa aula e fica a dica de hoje. Um abraço forte, fazer educação é possível quando você quer, e eu sei que você quer. Fui!